E o grande impacto quem está causando na temporada é mesmo o Santos. Olá, torcedor! Sejam bem-vindos ao canal Não Se Compara Brasil. Vejam a repercussão da vitória do Santos pela 6ª rodada da Série B do Brasileirão. A visão dos comentaristas do programa Redação Sport TV. Joana, a resposta está vindo mesmo dentro de campo, né? Tá vindo mesmo. Ontem foi uma vitória por 4-0 diante do Brusque. Quem acordou cedo, né? O torcedor do Santos que acordou cedo gostou do que viu. E essa vitória especificamente a gente pode falar que tem um brilho dos meninos da base do Santos, meninos da Vila, né? No caso eu estou falando especificamente do JP Sherman, que é um menino de 18 anos, que foi um destaque dessa partida, nesse 4-0, autor de 3 assistências. E também o Patati, que foi titular pela primeira vez. É um menino que subiu em 2022, mas sempre entra, aquele menino que é relacionado, entra no segundo tempo. Ontem não, ontem ele foi titular, entrou na vaga do Guilherme. Inclusive o posicionamento do ataque do Santos ontem estava diferente. A gente tinha o William, Otero atuando pelo lado esquerdo e o Patati pelo lado direito, um pouquinho mais centralizado, o Otero, diferente do jogador agudo que a gente costuma ver, mais aberto pela direita, e o Juliano jogando segundo o Carille, do jeito que ele mais gosta, mais encostado ali como segundo homem. Então a gente está vendo os gols do jogo, 3 saíram no primeiro tempo. O Santos tranquilamente, Barreto, poderia ter virado inclusive para o intervalo com uma vantagem ainda maior, porque teve chance de fazer mais gols, poderia ter sido um placar ainda mais elástico, e no segundo tempo o Morelos, que entrou no segundo tempo, fez o último gol. Inclusive teve até um problema com ele, né? Que ele comemora pedindo silêncio, mas é uma comemoração dele que ele costumava fazer, inclusive fazia na Escócia. É normal dele, mas a torcida do Santos não curtiu. Aliás, torcida é um outro elemento que a gente tem que mencionar, né, Barreto? Porque esse jogo, em tese, era um jogo de punição do Santos. Seria o terceiro de portões fechados. O Santos ainda tem mais 3 com a Vila parcialmente fechada, mas o Santos fez um apelo, vai doar todo arrecadar, toda a renda desse jogo vai ser revertida para a causa, para ajudar na reconstrução aí do Rio Grande do Sul. Então o STJD liberou o público por conta disso. Então o Santos conseguiu arrecadar aí pouco mais de R$700 mil e esse dinheiro vai ajudar aí nesse momento tão difícil. Mas também para o Santos foi bom, porque com a torcida foi outra coisa, né? Como o Carille falou, é muito melhor jogar a torcida, não só pelo apoio da torcida, mas pela privacidade que se tem mesmo no jogo, porque, enfim, eu consigo falar com os meus jogadores melhor, eu tenho mais tranquilidade, os jogadores sentem a partida diferente, então foi bom para o Santos, vai ser bom para a causa também. E o Santos segue líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Esse jogo foi válido pela 6ª rodada e o Santos até agora só tem aquela derrota para o Amazonas. Tirando isso, o Santos só venceu, tá aí na pontinha da tabela, então, da Série B. Você sabe que o importante hoje é olhar a diferença para o Avaí, quinto colocado sempre, né? Na Série B a gente raciocina assim, são 5 pontos de diferença. Sobre essa questão da torcida, o meu primeiro impacto foi negativo, de achar, poxa, o Santos deu um jeitinho, né? Vai botar torcedor. Mas as punições para brigas de torcida, elas são tão aleatórias que no fim eu acabei pensando se não tinha um caminho por aí. E você não poderia permitir o acesso da torcida e embargar a renda do clube. Pode ser. E aí... Uma causa. Uma causa. Desde que você consiga ter a certeza de que esse dinheiro vai ter. Por exemplo, usa para combater a violência, para combater o racismo. Sim. Né? É uma ótima ideia. Talvez isso pudesse. Claro que isso tudo para ser executado Tem que ser muito estudar. Bem pensado, tem que ser, né? Assim, ou se é possível... Isso, e pronto, acabou, resolveu. Eu não acredito nesse tipo de coisa. É possível obrigar, encaminhar... Mas talvez se abra um caminho aí, porque nessas punições tem sempre o justo pagando pelo pecador, né? É o torcedor que não briga, que deixa de ir para o estádio por causa do torcedor que briga, né? E quando o estádio reabre, só tem uma questão. Aquele torcedor que briga, ele não está barrado, ele vai voltar. Só tem uma questão também, né, que precisa ser observada. Eu acho que o clube precisa ter um prejuízo técnico para que ele seja parte engajada, porque senão ele lava as mãos. Você considera que a ausência da torcida dá esse prejuízo? Há um prejuízo, porque senão você tem o estádio cheio. E no prejuízo técnico a gente vai acabar sendo obrigado a discutir perda de ponto, aí vai... Isso. Pode ser uma mudança do estádio também. Mas eu acho que é uma discussão que a gente vai precisar enfrentar em algum momento. Também acho. Pode ser a mudança da praça do jogo também. Pode.
Agora, eu fiquei muito impressionado ontem. Eu já tinha visto com bons olhos, a gente até já tinha elogiado ele aqui. O JP Sherman, lateral direito do Santos. Boa partida. 18 anos. Convocado pelo Ramon Menezes, né? Para essa parte verdade. de treinamentos aí da Sub-20. Verdade. Sempre quando eu ouço esse nome, a simples menção do sobrenome Sherman, eu também, Barreto. Nosso ex-companheiro Vitorino, né? Nosso querido Vitu, já me dá uma pontadinha no coração. E eles são primos. O JP é filho de uma prima em segundo grau do Vitu. Que legal. Então tem mesmo a conexão. Então eu vou torcer mais ainda. Pelo sucesso dele, né? Porque assim, ele é um jogador de 18 anos e me chamou muita atenção contra o Palmeiras a personalidade que ele teve para encarar um jogo num cenário complicado, né? E se saiu muito bem. Inclusive deu mais trabalho ao Rafael Veiga no primeiro jogo da final do que o contrário. E o Rafael Veiga estava jogando no setor dele ali. E ontem, né? O quanto ele terminava bem as jogadas. Isso é uma coisa que é normal num lateral novo. Às vezes tem muito ímpeto, chegada ali de fundo. Eu nem acho que essa seja exatamente a característica do Sherman. Acho que a característica dele é outra. Mas quando chega na linha de fundo, o último passe, a última escolha, geralmente são jogadores que erram muito nessa idade. Porque não estão amadurecidos ainda, porque tem ansiedade, né? A necessidade de mostrar serviço para se firmar. E ontem, mais uma vez, ele mostrou que ele tem muita clarividência nesse momento. Na hora de chegar ali, qual é o melhor passe, qual é a melhor decisão, qual é o tempo certo do passe. Ontem ele participa de 3 dos 4 gols. Ontem ele teve mais o corredor aberto para atacar em relação aos outros jogos do Santos, né? O Tatia canhoto, né? Vinha para dentro. E talvez até já tenham jogado juntos na base. Não sei exatamente se chegaram a atuarem no mesmo time na base, mas podem se conhecer se não atuaram juntos. Então acho que isso facilita também. E eu acho que é legal a gente ficar de olho, porque a gente tem gente que no Brasil e outros países também, existe uma carência na lateral direito. O Brasil tem o Arthur, jogador revelado pelo América Mineiro, que foi pro Leverkusen, teve uma lesão grave, né? Não jogou muito, mas foi campeão na primeira temporada. Tá lá na lista, né? Mas ele não... E foi muito elogiado pelo Xabi Alonso recentemente, deve ser mais utilizado na próxima temporada. E além do Sherman que está surgindo, eu não estou colocando aqui para a seleção brasileira, porque são jogadores que ainda precisam se firmar nos seus clubes, mas acho que vale a pena ficar de olho pela projeção que esses caras têm. O Pedro Lima, lateral direito do Sport, também tem 18 anos. Vai fazer 18 anos, tem 17, vai fazer 18. Excelente jogador, muito bom lateral. São laterais de características diferentes, ambos com passagem em seleção brasileira, sub-17, sub-20, agora a convocação do Sherman. Acho que vale a pena ficar de olho nesses dois jogadores. O jogo ontem, ele meio que ilustrou um pouco porque a gente tem essa expectativa do Santos fazer um voo de cruzeiro na Série B, né? E a diferença técnica é muito grande. A diferença técnica entre os recursos que o Santos tem no elenco e alguns adversários. Durante 15, 20 minutos, o Brusque tentou jogar. Mas a capacidade de transformar o que ele conseguia, quando ele conseguia construir uma jogada, se aproximar da área do Santos, a diferença de capacidade de transformar aquilo uma real situação de perigo era muito diferente do Santos, que tem 2 volantes que estão muito estabelecidos, Pituca. Como participam do jogo, né? O tempo inteiro participando. Um meia como o Juliano, o Otero com a sua capacidade de batida na bola. Ontem não teve o Guilherme, o Otero passou para o lado esquerdo, o Patati veio para a direita. Tem mais recursos no Santos do que em boa parte dos adversários. E a construção do segundo gol do Santos é uma pintura, né? É muito bonito. O lance do segundo gol é muito bonito. O Patati sai da direita, vem mais para a meia esquerda, o Santos junta jogadores de um lado, atrai quase toda a marcação e inverte para o lado da marcação mais frágil para o Sherman na direita, ele cruza e sai o gol do Juliano. Muito bonito o gol. O primeiro tempo do Santos foi muito bom. O primeiro tempo do Santos foi muito bom, matou o jogo antes do intervalo. Eu acho que assim, o Santos ele tem, é claro que é um campeonato de 38 rodadas, né? E acho que facilita o fato de não ter outra competição ao mesmo tempo para dividir a atenção. Isso que é um ponto positivo. Você tem mais dias de treinamento, mais dias de recuperação para os jogadores. Em algum momento do campeonato, me parece que pode ter atenção ali com o fato de não acharem que a coisa já está resolvida. Isso é sempre uma atenção. E o Carille é um cara que trabalha de uma forma muito séria com isso. Acredito que ele não vai deixar que isso cresça dentro do elenco do Santos. Mas é difícil a gente imaginar que o Santos não vai subir, né? Muito difícil. E mais ainda, dá para aproveitar boa parte desse time na Série A. É claro que vai precisar de reforço, mas, por exemplo, Diego Pituca e João Schmidt é uma dupla de volante que pode jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. Gil e Joaquim é uma dupla de zagueiros que pode jogar na Série A do Campeonato Brasileiro.
João Paulo nem se fala, né? Joga a Série B, mas foi o melhor goleiro da Série A em algumas temporadas aí. É claro que acho que na parte ofensiva ali, talvez o Guilherme possa ser um titular na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele vem sendo, inclusive, o melhor jogador do Santos na temporada. E aí você vai precisar compor com outros reforços que, é claro, a diretoria do Santos vai buscar. Mas é uma retomada, pra mim, inesperada. Eu, sinceramente, não acreditava que o Santos fosse ter tanta tranquilidade esse ano, que fosse bater finalista do Campeonato Paulista com bom desempenho, com um trabalho que se mostra sólido, que se constrói, que se desenvolve, né? Com uma forma muito nítida de jogar, que, é claro, em algumas partidas encontra problemas quando o adversário se fecha bem, marca mais atrás, aí é um time que sente ainda uma ausência de repertório, mas é um trabalho que vai completar 6 meses ainda e que tem carências em elenco. Então, eu acho que é totalmente normal isso acontecer. E que bom que a gente tá vendo isso acontecer, porque é estranho, né, a gente olhar pra tabela da Série A e não ver o Santos.